Quero convidar aqui à frente agora os nossos missionários. Venham rapidamente, queridos, que vocês vão me ajudar na palavra nesta noite, trazendo à igreja a nossa palavra de gratidão, mas tem que ser rápido. O missionário é jogo rápido. Venham rápido porque o meu tempo é curto e aquele relógio ali, ele não para. Ele é muito rápido e nossa equipe missionária chega aqui. São pessoas que estão no campo missionário, e aqui nós temos missionários de vários lugares do Brasil, gente que está trabalhando lá na Amazônia, gente que trabalha com povos indígenas, gente que está trabalhando aqui no Sul, gente que trabalha lá na Cracolândia de São Paulo, gente que trabalha no Espírito Santo, gente que trabalha em tantos lugares desse Brasil, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. E tudo isso, irmãos, faz parte de um movimento do Espírito de Deus. Eu gostaria que você entendesse, é fundamental que nós, discípulos do Senhor Jesus, entendamos a dimensão da missão. Missões é um movimento do Espírito de Deus, é um movimento da graça de Deus. O próprio Deus começou esse movimento missionário, é um movimento do próprio Deus. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Ele nos ama. E por Ele nos amar, Deus amou o mundo, Deus amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Deus tomou uma ação missionária. Então, o movimento missionário é um movimento da graça de Deus. É um movimento de amor que o próprio Deus iniciou para buscar e salvar o que estava perdido. O objetivo da missão é buscar e salvar os que estão perdidos. E esse propósito, esse objetivo, não é humano, é de Deus. É do coração do próprio Deus que surge a missão, que surge o movimento, essa graça. E a palavra do Senhor diz em João 1,14, que o Verbo se fez carne. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor do Universo, este Verbo se fez carne, Ele tomou a forma humana, Ele habitou entre nós, e a Bíblia diz nesse versículo, cheio de graça e de verdade. Ele veio cheio de graça, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Deus se fez carne e habitou entre nós. Às vezes, Jesus era Deus, mas eu prefiro pensar ao contrário. Deus era Jesus. Porque não foi um homem que se tornou Deus. Foi Deus que se manifestou na forma humana. Às vezes a gente, na teologia, discute a divindade de Jesus, que era o homem que era Deus. Na verdade, é Deus que era homem. A profundidade teológica de entender que Deus se manifestou na forma humana. E Ele deixou a sua glória. Ele tomou a forma humana, cheio de graça. E esse movimento, queridos, ele é liderado pelo próprio Deus. No Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, o Espírito Santo de Deus lidera todo movimento estratégico da igreja, dos discípulos do Senhor Jesus, dos apóstolos, para levar a palavra, para esparramar a palavra, a verdade, para que a graça de Deus chegasse a todos nós e chegasse a você. Você conhece Cristo Jesus como Salvador? Você desfruta hoje da segurança da vida eterna em Cristo Jesus? Porque esse movimento da graça de Deus, chamado missões, não parou. Eu preciso repetir isso para você entender.
Porque você foi alcançado por algo extraordinário, a salvação em Cristo Jesus. Você conheceu algo que você não abre mão, que é a salvação, que é Cristo Jesus, a vida em Cristo Jesus. Agora você precisa raciocinar um pouquinho, pensando no que veio antes, e como isso chegou a você. Isso só chegou a você porque existe um movimento não controlado por homens, nem por instituições, um movimento que é do próprio Deus, um movimento missionário, um movimento da graça de Deus, e que exércitos, reinos, homens e ideologias podem se levantar contra, que não vão parar. E isso tem acontecido ao longo da história, mas nunca foi possível parar esse movimento, porque é um movimento liderado pelo Espírito de Deus. Então, o que alcançou você não foi uma estratégia humana para levar você a um conhecimento religioso. O que alcançou você foi um movimento liderado pelo próprio Espírito, que chegou a você e você conheceu a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo Jesus. Então você é fruto do movimento do Espírito, porque Deus ama você tanto que Ele deixou a sua glória, tomou a forma humana, cheio de graça, de verdade, para abençoar. Isso é um movimento missionário. Você é fruto desse movimento, que não é um movimento liderado por pessoas. Na verdade, irmãos, nós não lideramos nada. Quem lidera é Deus. Nós não fomos chamados para liderar, nós fomos chamados para ser liderados por Deus. Nós só temos autoridade para liderar no reino de Deus se nós formos liderados pelo Espírito de Deus. Eu vou repetir essa frase. Nós só temos autoridade para liderar no reino de Deus se nós formos liderados pelo Espírito de Deus. Ninguém na palavra de Deus foi chamado para liderar nada. Todos foram chamados para serem liderados pelo próprio Deus. Aí sim nos tornamos líderes no reino, porque somos liderados pelo Senhor. Porque a igreja, a obra missionária, é um movimento, como já disse, do Espírito, liderado pelo próprio Deus. Você foi abençoado pela graça de Deus. E esse movimento, queridos, para você entender, e aí agora, depois da minha palavra introdutória, e aí essa turma vai me ajudar a pregar nesta noite, você vai entender esse movimento. À luz de alguns testemunhos, Natal, eu preciso de outro microfone aqui, porque hoje tem muitos pregadores aqui, e com tantos missionários, irmãos, eu não posso perder a oportunidade de que essa turma me ajude a pregar nesta noite, na perspectiva desse movimento que você faz parte, daqui a pouquinho eu vou chegar lá, que você faz parte disso. Porque não olhe para cá achando que missionário são apenas algumas pessoas. Todos nós somos missionários, porque todos nós fomos já trouxe dois, glória a Deus, abundantemente, graça de Deus. Todos nós fomos enviados, todos nós somos vocacionados, todos nós temos uma vocação. Qual é a vocação? Qual é a nossa vocação? O Senhor Jesus, Ele disse aos discípulos, após a sua ressurreição: tenham paz, não fiquem preocupados, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vocês receberão o Espírito, Deus Todo-Poderoso habitará em vocês, e vocês terão poder. Poder para quê? Para testemunhar, daqui de Jerusalém até na América do Sul, lá nos confins da terra. E nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em você. Meu irmão, minha irmã, você tem ideia do que significa isso? O maior poder desse universo habita em você, amém? Você tem ideia do que significa isso? O Espírito do Deus Todo-Poderoso habita em você, e Ele concedeu a você poder, autoridade, e deu a você, compartilhou com você a missão
de multiplicar, de levar o Evangelho. Ele trouxe você para dentro desse movimento, e você faz parte desse movimento da graça de Deus, para compartilhar nesta vocação multiplicadora e abençoar aqueles que não conhecem o Evangelho, a maravilha da palavra de Deus. É esse movimento que está no mundo, é a igreja, é isso que ninguém consegue controlar. Você faz parte desse movimento. Agora, Deus chama alguns para ações específicas, estratégicas, como chamou a Paulo, chamou Barnabé, Silas, eu estou me referindo ao livro de Atos, que foram enviados para áreas locais, cidades, países, regiões estratégicas. Ele continua fazendo isso, mas todos nós estamos em posições, onde vivemos, em posições que Deus quer nos usar neste movimento da graça do Senhor. Irmãos, isso é muito lindo, Deus deixar sua glória e chegar para cá, vir para nós, porque Ele nos ama. Agora veja o que esse movimento faz. Cadê o Eli? Eli, chega para cá, Eli, vem para cá. Cadê a outra etnia aqui? Vem cá, o Cocama, né? Olha só, você entendeu o que é esse movimento da graça de Deus. Está aqui o pastor Eli Ticuna, missionário, trabalha lá no Vale do Javari. É um lugar longe, para chegar lá não é brincadeira. No Vale do Javari. Pastor Silvado teve lá, teve na sua casa, não foi? Foi na casa dele, comeu lá, caça. Teve lá no seminário, porque lá tem um programa de formação de líderes, de missionários, para enviar para os próprios povos. E o pastor Silvado foi lá e comeu. Qualquer pessoa daqui pode ir lá também? Pode, fala no microfone. Qualquer pessoa pode ir, estão convidados. Tá bom. Eli, você é ticuna? Você é índio mesmo, né? Eu sou ticuna. Índio? Sou índio mesmo. Nasceu lá na selva? Nasci lá na selva. E fala a língua ticuna? Sou de lá, falo a língua ticuna. Então fala a língua ticuna aí. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Deus ama todos vocês. E vocês são muito bem-vindos lá nos ticunas. Não foi isso que você falou? Eu cumprimento. O Evangelho alcançou você. Fomos alcançados pelo Evangelho. O povo ticuna foi alcançado. O povo ticuna fomos alcançados em 54, mais 1954. ou menos. E o Evangelho atrapalhou os ticunas ou abençoou? O Evangelho abençoou, mudou o rumo da nossa história. Amém. Mas algumas pessoas acusam que o Evangelho destrói a cultura indígena e atrapalha os povos indígenas. O que você acha disso como índio? Eu acho que isso não é verdade, porque o Evangelho é a cultura original dado por Deus ao homem. O Evangelho não destrói a cultura de ninguém, porque a cultura é de Deus dado para o homem e será eterna também. Amém. E o povo ticuna foi abençoado com o Evangelho? Nós fomos abençoados pelo Evangelho a partir do momento que o meu avô, meu pai, meu sogro e muitos abraçaram o Evangelho em suas vidas. E hoje, entre os ticunas, tem muitos cristãos e já pastores também, líderes que estão alcançando outros. Hoje nós temos várias igrejas, temos vários pastores e nós temos missionários indígenas ticunas sendo enviados a outras aldeias, inclusive outras etnias também. Agora deixe-me ficar entre vocês dois para você entender esse movimento da graça de Deus. Aqui nós temos dois povos, ticuna e aqui Cocama. Esses povos, vocês eram amigos? A gente era inimigo. Pode falar. Boa noite.
vocês eram inimigos dos ticunas. Se éramos inimigos de morte, onde nos encontrávamos era uma massacre total. Agora, hoje, vocês não são mais inimigos. Não somos mais, somos irmãos, unidos por um mesmo Espírito. Amém. Olha que frase. Nós somos irmãos unidos pelo mesmo Espírito. Ticuna, como é que essa turma foi alcançada lá? Eles foram alcançados, por exemplo, o meu caso específico com a família do Lolô, o meu pai... É Lolô o nome dele? Lolô, É Orlindo. Orlindo, né? Lolô, mas Orlindo é o nome que a gente chama. O meu pai... Porque a gente está na Igreja Batista do Bacaxiri, aqui é Curitiba, não dá para ficar assim. Então vamos assim, Ticuna e... Orlindo. Orlindo, isso, Orlindo. Vai. O meu pai foi um missionário que não parava de falar de Jesus. Aí meu pai encontrou o Orlindo ali, né, nesse mundo sem Jesus, e Orlindo começou a seguir meu pai. Meu pai faleceu em 99 e ficamos nós como filhos. E eu passei a ter um grande amor pela vida dos Cocamas, em especial pela vida do Orlindo. E passei a discipular e passei a ajudar o Orlindo para ele se tornar um missionário para seu próprio povo. Porque eu sempre digo que o Cocama entende melhor o Cocama por ser da mesma cultura. Você está entendendo o movimento da graça de Deus, o movimento do Espírito? Chegar nele, agora chega em outro povo, e ele agora está alcançando o seu próprio povo. Irmãos, isso não é liderado pela Junta de Missões Nacionais, não é uma estratégia humana, é do Espírito de Deus. Amém. As portas do inferno, elas se levantam de várias maneiras para impedir esta obra. Mas a palavra de Deus é clara, que elas não prevalecem contra o movimento da igreja do Senhor Jesus. Então hoje você também... Aí olha só que situação, na Junta de Missões Nacionais nós temos um missionário Ticuna e outro Cocama, que eram inimigos. Hoje são missionários e estão fazendo a obra do Senhor, unidos e liderados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Você não percebe que a mão de Deus está nisso? Você não acha que isso aqui é um milagre? Esses dois homens estarem aqui nesta noite adorando a Deus, vindo das florestas da Amazônia para dizer o seguinte: nós somos irmãos em Cristo Jesus e estamos sendo usados pelo Espírito Santo para levar a palavra de Deus. Não é ser humano que está planejando, nem controlando, nem liderando isso. É o Deus cheio da graça, que enviou o seu Filho e que nos move através do seu Espírito para alcançar outras pessoas. Amém? Amém. Deus seja louvado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu também queria falar que nós moramos bem próximo aos grupos conhecidos como índios isolados. Estão sendo isolados, na verdade, pela política indigenista, né? Mas eles não querem ser isolados. Então, existe uma lei federal que impede o ingresso de missionários, seja estrangeiro ou brasileiro ou indígena como nós. Mas Deus, que atua na missão, que é dono da missão, Ele é o maior interessado em que eles conheçam Jesus. Então, eles saem para as cidades. E é na cidade que nós evangelizamos eles, né? Então, é Deus na história, fazendo que a sua mensagem possa chegar até os lugares mais longe da floresta amazônica. Quando os discípulos foram presos pelos líderes judaicos, eles foram pressionados a não pregarem, a não falarem do Evangelho de Cristo Jesus. Lá em Atos capítulo 4, Pedro diz: olha, nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto, do que temos ouvido. Eles apanharam, foram presos, e um homem chamado Gamaliel falou no Sinédrio o seguinte: gente, preste atenção, se esse movimento é de Deus,
vocês não tem como parar, não tem como impedir. E cuidado para vocês não lutarem contra Deus. O movimento missionário é o movimento do Espírito de Deus. Não tem como parar. Você não pode ficar fora desse movimento. Você tem que se permitir ser usado por Deus. Seja orando, seja ofertando, seja indo numa viagem missionária, ou mesmo se for chamado para uma missão específica, se dispondo a ir. Que esse é um outro aspecto. Você, quando abre a sua casa para receber o missionário, você está envolvido nesse movimento do Espírito de Deus. Irmãos, isso é muito lindo. Isso é coisa de Deus. Amém. Muito bom. Vocês falaram direitinho. E Cocama? Cocama tem outro idioma diferente do dele? Diferente. Então fala para ver se eu sei traduzir. Fala uma coisa aí para eles ouvirem. Vocês já ouviram Cocama? Querem ouvir Cocama? Iranacaruca. Deixa eu ver, esse eu não me lembro não. Fala outra coisa aí. Yunari Sarupa Tupaca. Isso, Jesus te ama, eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Foi? Não. Então é porque eu pego melhor lá o Ticona, o Corama aqui não vai bem não, viu? Bom, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Amém. Deus te abençoe, glória a Deus. Um abraço aqui. Irmãos, esse é o movimento do Espírito. Agora vocês vejam uma coisa, o movimento do Espírito de Deus. A gente tinha um desafio, tem um desafio aqui no Paraná, numa cidade chamada Prudentópolis, que lá tem muitos ucranianos. A última informação que eu tive é que mais de 80% da população são originários da Ucrânia. E nós sempre oramos a Deus para enviar missionários para lá. Aí mais ou menos há uns 2 anos, eu recebi um e-mail. Veio um e-mail assim, caiu um e-mail na caixa postal da gente e eu olhei. E vinha da Ucrânia. Um pastor missionário que esteve aqui no Brasil, estudou aqui, o Anatoly, me escreve falando que tinha uma família na Ucrânia que estava orando e que tinha um chamado missionário para o Brasil. Eu falei, não é possível. E aí, passei para a área de missões e começamos um processo, e contatos e conversações, e finalmente, no final do ano passado, essa família veio definitivamente para o Brasil para ser missionária ali em Prudentópolis. Preste atenção, nesse movimento do Espírito, esse movimento missionário liderado pelo Espírito de Deus. E hoje à noite, essa família está aqui com a gente. O Vitali, olha só, esse casal, irmãos, pensa no negócio. Você tem ideia de onde é a Ucrânia? A Ucrânia é longe, é lá no leste europeu. É um lugar que faz frio, não faz frio? Frio. Olha, esse casal, eles têm 2 filhinhos ali. Esse rapazinho ali é uma figura. Não, pode deixar, se ele tiver a mamãezinha dele. Essa família preciosa, irmãos, tem mais outra, uma menininha, a Irina, né? Evelina. Irina e o Vitali. E a? E os tem. E a Evelina. Essa família, irmãos, eu penso assim. Oi. Pensa comigo. O que faz um homem, empresário, na Ucrânia, bem-sucedido, 28 anos, você tem, né, filho? 28. Deixa tudo, abre mão da empresa, vai estudar teologia, com 2 crianças pequenas, deixa tudo lá e vem para o Brasil, para uma língua que eles não conhecem, para um povo que não conhece, e vem para cá. Por que vocês vieram para o Brasil? Quem chamou vocês para vir para cá? É porque Deus chamou. Entende? Vocês entendem o que eu estava falando, pregando nesta noite aqui? A reflexão. Nós viemos porque Deus chamou. Deus enviou. E vocês tiveram coragem de deixar tudo por causa desse chamado? Sim. Sim. Eles estão começando a falar o português, gente. Eles têm 5 meses no Brasil e eles não estudaram esse português, não foram na escola para estudar português. Estão aprendendo português assim, no campo missionário.
Pode falar alguma coisa também, se quiser em ucraniano, a gente traduz também aqui, que aqui que cair aqui a gente traduz. Дорогі друзі, ми дуже раді бути тут з вами, і ми дуже любимо вас, і хочемо сказати вам дуже велике дякую. Ticuna, você pode traduzir? Porque aqui, olha, missões nacionais, meus irmãos, é assim. Tem reunião lá que entra ucraniano, aí o Ticuna entra falando, e assim é uma coisa do Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus é capaz de fazer um negócio desse. É lá no Deus fala contigo. Eu não tenho capacidade nem poder para falar com o Ticuna, falar com o ucraniano, mas Deus tem. Amém. Deus tem. E vocês estão aqui nesse negócio. Pode falar qualquer coisa agora em português. Boa noite, igreja. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E é verdade, nosso Deus é grande, nosso Deus é maravilhoso. E porque nós estamos aqui, nosso Senhor muito ama todas as pessoas. Amém. Esta semana, o que o padre falou para você? Alguém soprou aqui no meu ouvido e pediu para eu te perguntar isso. Aí eu estou repetindo aqui. O missionário ali falou, pergunta para ele. O que o padre falou para você? Eu fui na igreja, padre conversa com o padre católico, e ele disse para mim que aqui no Prudentópolis já foi 3 famílias, e ele quer também fazer missão, e ele voltou porque não tem resultado. Para você também aqui seria muito difícil, porque aqui pessoas ucranianas, todos católicos e todas tradicionais. Sim. Falou isso para você para desencorajar. E você vai embora? Vai voltar? Sim, eu... Não, você vai embora? Não fala, você não falou. Você vai voltar para a Ucrânia? Não, eu disse para dele que nós estamos aqui porque Deus chamou. Nós estamos aqui porque Deus quer vir ver nós aqui. Amém. E ele disse isso muito bom, e muito bom falar sobre Jesus. Amém. E amém. Olha só. E se Deus chamar você para ir para algum país, você está disposto a deixar tudo? Se Deus chamar você para ir para a Amazônia, para ir para o sertão, para ir para o interior, você que trabalha numa empresa, você está disposto a mudar para uma cidade, continuar trabalhando? Não, vou plantar uma igreja lá. Você com a sua família sair da sua zona de conforto, do seu bairro? Não, eu vou para uma cidade. Não, eu vou lá para a Amazônia. Vou continuar com o meu trabalho onde eu estiver e vou plantar uma igreja. Ou numa perspectiva maior, vou para outro país. Vou para outro estado, vou para outra cidade. A intensidade do seu relacionamento com Deus, essa vida cristã que você leva, se Deus chamar você, você vai? Ou a sua vida cristã é circunstancial, condicionada a uma zona de conforto? Aquele que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Deixar o tudo. Uma jovem deixar a Ucrânia e vir para o Brasil. Você está feliz aqui, filha? Sim. Por que você está feliz aqui? Estou feliz porque eu sonhava sobre missão. Está feliz? Estou feliz. Por que você está feliz? Porque eu sonhava sobre missão e eu recebi chamado de Deus. Eu estou feliz aqui porque eu sei que aqui é o lugar onde Deus quer me ver. Amém. Já está bom. Agora eu peço a você, ame essa família, aqui em Prudentópolis, essas crianças, meus irmãos, ame essa família, abençoe essa família com as suas orações. Não esquece disso não. Se possível, depois tire uma foto deles, leve, e você vai orar por essa família.
Eles estão vivendo um tempo muito especial. Deus abençoe vocês. Deixa eu pegar outra aqui nesse movimento. Obrigado. Deus abençoe vocês. Cadê o Fernando? Fernando, vem aqui, Fernando. Cadê a esposa? Traz a esposa. Fernando, você está onde, meu filho? Tabatinga, no Amazonas. Não, você está na Igreja Batista do Bacaxeri agora. Você vê, tem que ficar vivo, isso, mas... focado no negócio, focado, meu irmão. Você está onde? Não responda aquilo que eu não perguntei. Você está onde? Está na Igreja de Bacaxeri. Estou brincando, Fernando. Ele está... Você entendeu onde é Tabatinga? Tabatinga é longe. A Débora, vocês moravam no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E há quanto tempo vocês estão lá? Há 2 anos. Agora, me diz uma coisa, o que leva um casal vivendo no Rio de Janeiro, com tantas oportunidades, tanto no Rio como em outras cidades, aí parar, não vou chamar fim do mundo, mas lá em Tabatinga, para fazer o que pelo amor de Jesus? Vocês não tinham que fazer no Rio de Janeiro e em outros lugares? Por que vocês estão lá? Porque Deus chamou. Qual foi a resposta do ucraniano? O índio, porque Deus chamou. Você percebe que não varia, o padrão é o mesmo? Você percebe que, se você ler a história do apóstolo Paulo, as viagens missionárias, ele foi para a Europa, para a Macedônia, para Filipos, por quê? Porque Deus chamou. E esse movimento, esse agir de Deus, continua. E eu quero olhar nos seus olhos. E Deus chamou você para quê? Para nada? Para que Deus chamou você? O que Deus tem com você? Nada. É só frequentar a igreja? Deus chamou você para quê? Você vai obedecer? É na sua vizinhança, na sua família, no seu bairro, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, entre os seus amigos. Deus chamou você. E esse movimento da graça de Deus, ele acontece pelo Espírito que habita em você, e não tem como você sair disso. Aí foram para lá, para fazer o quê? Trabalhar com os indígenas. E trabalhar o que com eles? Fazer o... Plantação de igreja, capacitação de líderes. Levar a graça de Deus. Levar a graça de Deus, o amor de Deus. Então vocês estão nesse movimento. Sim. Agora vocês são liderados. Vocês foram porque Missões Nacionais chamou e mandou vocês? Ou vocês foram porque o Espírito chamou e enviou vocês? O Espírito Santo. Quem lidera vocês? O Espírito Santo de Deus. Nós em Missões Nacionais ou o Espírito de Deus? O Espírito de Deus. Percebe, irmãos, o que é isso? A liderança do Espírito Santo. Isso é um mover de Deus. E se as coisas dificultarem lá, vocês recuam? Não, avançar sempre. E se tiver que pagar com a vida? A gente paga. Não recuam. Não. Esse também é o mesmo padrão do agir de Deus. No mundo, quando nós trabalhamos, em outra perspectiva, a gente está disposto a abrir mão. Ou porque não está nos agradando, ou porque podemos ganhar mais em outro lugar, ou porque temos uma oportunidade melhor. Na obra missionária, a mudança não acontece assim. Porque na obra missionária existe um padrão definido. Não são as circunstâncias, nem as oportunidades que definem onde eu vou estar, mas o chamado e a liderança de Deus. De Deus. Isso, meus irmãos. Isso é a teologia bíblica da missão. Se você encontrar alguém que está, bom, eu vou para a obra missionária, mas veja bem, tem que ser isso, aquilo, não. Quando Deus chama alguém para alguma coisa, olha, e a pessoa obedece, paga com a vida. Apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu não tenho a minha vida como preciosa. O que é precioso para mim é cumprir a missão que eu recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Não tem como entender isso, a não ser à luz do movimento da graça de Deus liderado pelo Espírito Santo. Deus abençoe vocês, amém, queridos. E vocês falam alguma língua já de índio? Não, né? Não. Não, mas estão pensando? Não. Não, Deus abençoe. Agora eu quero concluir aqui que o meu tempo já foi. Vocês estão entendendo a mensagem nesta noite? O Movidos pela Graça, esse movimento liderado pelo Espírito que é missões. E eu vou fechar aqui. Com quem que eu poderia fechar? Deixa eu pegar rapidinho aqui.
Lodemir, vem cá com a Eliene. E cadê a Silvia, a nossa pregadora da manhã aqui, porque hoje é índio, é ucraniano, é de tudo quanto é jeito, vem aqui. Agora você vê o negócio aqui, o movimento da graça de Deus, o movimento da graça de Deus, ele está funcionando. Esse rapaz aqui já esteve aqui na igreja, o Lodemir, até ele já saiu na televisão, o casamento deles, ele casou com essa moça aqui, Eliene. Isso aqui é um casal, tá? Um homem e uma mulher casados, Deus seja louvado. E eles são missionários. O Lodemir vivia nas ruas de São Paulo. Era isso mesmo, Lodemir? O senhor quer que fale na língua do capixaba ou em português? Aqui é assim, meu filho. Aqui o negócio é esse mesmo. Olha, a verdade é a seguinte, nesse negócio de missões só tem doido, eu já descobri isso. Se você encontrou uma pessoa normal no meio missionário, é difícil. Parece que Deus dá uma mexida no chip da gente, que fica tudo assim, desalinhado. Olha só, vivia nas ruas da Cracolândia. 22 anos nas drogas, 16 anos no crack, 7 meses dentro da Bota Cracolândia. assim, isso. Repete isso de novo, porque você falou muito rápido, as pessoas precisam entender. Esse rapaz viveu 22 anos nas drogas, 16 anos no crack e 7 meses dentro da Cracolândia de São Paulo. Vivia na Cracolândia, no bagaço. Mas aí alcançaram você. A graça de Deus alcançou você. Amém. Jesus transformou a sua vida. Totalmente. E foi alcançado lá na Cristolândia. Lá dentro da Cristolândia. Fala no microfone, para o povo te ouvir. Na Cristolândia. E olha para eles. Que o missionário, ele olha para lá e tal. E eu pergunto aqui, olha só, você foi então alcançado pela graça de Deus, depois de viver no bagaço, estudou, está estudando, terminando o ensino médio, está no programa de formação missionária de missões nacionais. Já há quantos anos você foi resgatado e está com uma vida transformada? Cristolândia, ela completa 10 anos, eu completo 8 anos na Cristolândia e 10 anos transformado pelo poder da graça de Deus. Foi um dos primeiros frutos. Agora olha que história linda, talvez você não saiba. A Eliene, que é a esposa dele, vivia nas ruas da Cracolândia também. Lá caída na porta da missão. Morou na rua, né, Eliene? Sim. É ruim morar na rua. Terrível. Dorme no chão assim? No chão. No papelão? Quando tinha papelão. E come o quê? A maioria das vezes era do lixo. Você comia lixo? Comia. Mas você está tão elegante hoje. É porque Jesus mudou a minha história, né? Jesus o quê? Mudou a minha história. Olha só. Jesus mudou a minha história. Vocês percebem que o padrão é o mesmo? Não, eu posso pegar todos aqui e trazer mais gente do Brasil e do mundo inteiro. O padrão das respostas, o padrão será o mesmo. Sabe por quê? Não há variável? Porque não são homens que estão controlando isso. É a palavra, é o Espírito de Deus que está liderando isso. E aí vivia lá na porta da missão. E esse rapaz já tinha se convertido e já estava trabalhando lá na missão como voluntário. Ele já tinha acho que 3 anos já como missionário. E aí você foi acolhida. Ele, assim, a forma como ele ajoelhou, que eu estava muito doente, eu só ficava na porta da Cristolândia, e ajoelhou e orou por mim, eu vi que eu poderia ser diferente. Ele ficou 1 ano me evangelizando, mas eu nunca liguei para falar dele. Na rua. E você morando na rua, doente, e olha que cena, se deitada ali na calçada, toda suja, na bagaceira, aí ele já tinha sido resgatado, aí ele ajoelhava e orava por você. Ele perguntou se podia orar por mim, ajoelhou, e eu disse que sim, e orou por mim. E por que você foi lá orar por uma mulher caída no chão, toda suja, usando drogas e tal? Por que você ia lá? Porque, na realidade, era um retrato da minha própria vida. Quando eu vejo alguém deitado nas calçadas, eu lembro por onde eu passei e o que Deus está fazendo em minha vida. Então, eu queria que o mesmo Deus que mudou a minha história pudesse mudar a história de vida dela. É o mesmo padrão. O mesmo movimento. Por que eu fui lá? Porque Deus transformou a minha vida e eu quero compartilhar com ela. É o movimento do Espírito. E aí, 1 ano trabalhando nisso, aí finalmente Eliene vem. Foi difícil, porque todos os dias eu falava do Evangelho de Cristo Jesus para ela, todos os dias eu orava com ela, ela não queria aceitar o Evangelho de Cristo Jesus, mas chegou um dia que ela aceitou. E aí foi para uma unidade lá no Rio de Janeiro.
Primeiro eu passei pela unidade feminina em São Paulo. A tal Casa Rosa. Isso. Aí depois eu fui para Campinas e terminei meu tratamento lá em Campos. Aí ficou uma temporada lá depois. Isso. E aí começou a namorar com ele. É, porque eu orei por ele 10 meses, né? Deus às vezes faz umas coisas loucas. Colocou no meu coração um sentimento. Não, Deus às vezes faz coisa louca, não, meu irmão. Minha irmã, Deus sempre faz coisa louca. Porque as coisas de Deus é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí foram 10 meses de oração. Eu orei sem ele saber. Ele Sem não ele sabia. saber. Ele não sabia. Você também estava orando? Não. Não por isso, mas estava orando. Para que ela permanecesse. Não estava orando para namorar. Mas Deus respondeu essa oração minha 1 ano e meio depois. Certo. E aí eu tinha conhecido o shopping, né? Eu tinha tendo uma vida decente como cidadã. E aí Deus me chamou, olha, ele vai ser seu esposo e eu quero que você volte. E aí casaram? Casamos. E foi lindo o casamento. Passou até na Rede Globo lá, né? Naquela televisão lá passou no Fantástico, não foi? Passou. Meu casamento foi tudo feito por Deus, porque eu não sabia de nada do que ia acontecer. Nada E Deus mesmo. fez tudo. Deus fez tudo. Quanto tempo vocês têm de casados? 3 anos. 3 anos de casados. Deus preparou até a cor do meu casamento que eu mais gosto. Foi mesmo? Foi, tudo roxo. É mesmo? Eu nunca vi alguém falar que gostava de roxo para o casamento. E foi assim. Foi, meu casamento. Só foi missionário mesmo. Não é tudo branco no casamento, não? Só o vestido foi. Só o vestido. É. Mas ficou tudo bonito. Ficou lindo. Agora vocês estão trabalhando onde? No Espírito Santo, em Vitória. Isso. Vocês são líderes lá da missão em Vitória. Nós somos líderes na parte de movimento com a rua. Toda a parte de rua, lidar com o pessoal de rua, é nós que lideramos. Olha que coisa. E por que vocês estão nesse negócio? Nós estamos por esse negócio porque Deus nos resgatou, transformou a nossa vida e nós somos chamados para poder cuidar de vidas. A mesma coisa. Deus nos transformou, nos chamou, nos enviou. Ele fala isso, faz isso na Ucrânia, faz lá na Amazônia, faz nas ruas da Cracolândia também. Agora tem uma história interessante com Eliene. O seguinte, ela foi para o Rio de Janeiro. E nós temos uma equipe voluntária de advogados que sempre checa o histórico dessa turma que vem. Eu estou sem noção do tempo. Ainda posso ir mais 5 minutos? Amém? Vocês não vão sair? Porque eu acho que esse culto, o horário dele já está quase terminando. Mas, me dá mais 5, amém? Porque eu sei que o pastor Silvado já está me olhando assim, falando, rapaz, o tempo já acabou. Ele já olhou para o relógio 2 vezes ali. Se eu olhar lá 3, eu paro. Mas olha só, segura aí para mim. Pastor, não olha esse relógio não. Mas olha aqui, deixa eu contar só uma história para vocês. Eliene foi para o Rio. E tem sempre uma equipe voluntária de advogados que checa a situação jurídica dessa turma que vem da Cracolândia. E a situação da Eliene foi levantada, mas levantada lá no Rio de Janeiro. E esses bancos de dados das secretarias de segurança aí, não sei, eles parecem que não se comunicam. E tinha pendência em São Paulo. Então olhou lá no Rio de Janeiro, estava tudo sob controle. Aí eles casaram. E ela foi tirar a identidade de casada. Casamento. De casada. Aí chegou lá, já tinha sido condenada, né? Já tinha sido sentenciada. Condenada a 6 anos e um mês, né? 4 meses. 6 anos e 4 meses. Isso. Por assalto, parece, né? Isso, assalto. Dentro de um ônibus, parece a história. Foi. Estava com a faca, né? Tava. Botou a faca no pescoço de uma pessoa para roubar o quê? Não foi só uma pessoa, Foram algumas pessoas. E roubar o dentro. quê? Roubava celulares, dinheiro. Olha só, irmãos. Essa jovem roubava as pessoas nas ruas de São Paulo. Agora, por que você não faz mais isso, filha? Porque Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. O padrão é o mesmo. O movimento da graça de Deus. Hoje é outra pessoa. E aí, chegou para tirar a carteira de identidade, o que a polícia fez? Você tem a condenação, filha. E aí? E aí, eu fui presa imediatamente. Foi presa imediatamente. Aí a equipe me liga. Pastor, Eliene foi presa. E não sei o quê. E aquela loucura toda. E aí a gente fica pensando, perdemos a Eliene. Porque vai para dentro de um presídio, e agora? E agora? O caso dela transitou em julgado em todas as instâncias lá em São Paulo da Justiça, né? Não tinha ninguém, não tinha advogado, não tinha nada, transitou tudo em julgado, não tinha mais apelação nenhuma
lá no nível da justiça em São Paulo. E aí, você foi lá para dentro. Fui. E lá dentro do presídio, você deixou de ser serva do Senhor Jesus? Não, eu não deixei de ser serva do Senhor Jesus, né? Eu já cheguei já me apresentando como missionária. Confesso, pastor, que a gente, né, fica triste e eu fiquei bem abalada com a situação, mas todo esse tempo que eu passei na prisão, com todas as dificuldades que são inúmeras, Deus sempre trabalhou na minha vida de que eu não estava sozinha. Você testemunhou de Jesus lá? Testemunhei. Discipulou, restaurou aquele culto lá que não tinha? Eu passei por 2 cadeias, então na primeira cadeia foi muito mais fácil. Fiz culto, fiz gincana bíblica lá dentro. Gincana bíblica? É. Logo que está presa aqui mesmo, eu vou continuar sendo missionária. Foi bem assim mesmo. Ela mandou uma cartinha para mim, um recado para mim, pela advogada. Eu nunca vou esquecer. Ela disse, mais ou menos assim: eu estou evangelizando, fazendo discípulos, não fiquem tristes comigo. Como diz o pastor Fernando, não podemos recuar, nós vamos avançar. Eu lembro quando eu recebi esse bilhete, eu chorei na hora, e oramos. E aí, aí não tem como. Aí acionamos advogado, entramos com recurso do Supremo Tribunal Federal. Aí nós fomos parar no Supremo, por alguém que vivia nas ruas. E com com as possibilidades da justiça, nós conseguimos o habeas corpus dela, etc. e tal. E ela tendo em vista o programa da Cristolândia, e foi tudo explicado, etc. e tal. Deus abençoou e Eliane está livre e uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, esta é a obra do Espírito, o movimento da graça de Deus. É bom demais ver vocês. Esses meninos é tipo filhos, irmãos. Essa alegria ver essa turma. E está trabalhando agora lá, foram para Vitória lá. E como é que é? Vocês trabalham com a turma de rua? São Pedreira. Sal. E vocês gostam disso? Eu amo o que eu faço. Pastor Silvado, o irmão que é presidente da Convenção Batista Brasileira, Deus está indo na Cracolândia e levantando aí gente de lá e transformando em missionário. Vê um negócio desse. Tem lógica isso? Que lógica? Explica isso. Olha a lógica disso, do bagaço, do lixo da sociedade. Deus tem transformado vidas preciosas em missionários para a glória dele. Meus irmãos, só a graça de Deus. Beijo, fiquem firmes no Senhor Jesus, tá bom? Estão estudando, né? Estamos. Então não pode parar de estudar não. E aí eu vou concluir aqui com a dona Silvia, que falou hoje de manhã, pregou hoje de manhã. A dona Silvia, talvez vocês já tenham ouvido falar da dona Silvia. Ela também apareceu numa reportagem do Fantástico. A dona Silvia morou 14 anos nas ruas, 25 anos de presídio, com 9 anos foi para a rua. Verdade. É verdade, fala aí. É verdade. Boa noite, irmão. E Jesus transformou a sua vida? A glória é de Deus. Você estudou? Estou estudando. Está fazendo o quê? Missiologia. Depois de ficar 25 anos no presídio, 14 anos na rua, ser chamada da bruxa da Cracolândia, agora a dona Silvia está estudando missiologia? Amém. Por que você está estudando missiologia? Porque Deus me tirou do fundo do poço e está me mandando agora para o fundo do poço buscar quem está lá. Vocês entendem que o padrão é o mesmo? E quem é a Silvia hoje? A Silvia é uma mulher renovada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. E você estuda lá missiologia? Eu gosto de fazer uma pergunta para você, que você me contou uma coisa. Qual que é a matéria que você mais gosta? Eu gosto de hebraico. Hebraico? Hebraico. Aí também, aqui tem de tudo, é ticuna, é ucraniano, e também a turma da Cristolândia também, que vem da rua da Cracolândia, gosta de hebraico. E vai no hebraico também. Vai no hebraico, eu vou. Só Jesus, meus irmãos, um negócio desse. Dá para explicar isso? E aí você está estudando lá, e você já é missionário em formação. Já sou missionário em formação. Você é feliz, filha? A glória é de Deus. Sou muito feliz. Tem aquela foto dela?
que passou de manhã, nossa equipe ia... Ó, você pode imaginar aquela mulher do meio ali? Dá para ver? Essa mulher tinha um apelido, a bruxa da Cracolândia. Sabe quem é essa mulher? Essa aqui. É a mesma pessoa. E sabe por que isso? Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. E esse mover da graça de Deus transformou esta vida. E esta vida, irmãos, está sendo trabalhada pelo Espírito e enviada para alcançar outras pessoas. Aleluia. Põe aquela música de fundo do teclado aí, meu irmão. Aquela música que dá um tom assim, porque aqui meu tempo já foi. Eu podia falar com todos esses missionários, queridos, nessa noite. E vocês teriam a mesma resposta. Palavras diferentes, contextos diferentes, mas o padrão é o mesmo. O Espírito liderando isto. Isso me dá paz, me dá tranquilidade para tomar decisões, para ter coragem de avançar, não porque nós podemos, mas porque sabemos de que o Espírito está no controle, Deus está no controle. Eu tomo muitas decisões na obra missionária e me envolvo em alguns projetos que no mundo secular eu jamais tomaria essas decisões e me envolveria. Só mesmo com a certeza de que Deus está no controle é que nós nos envolvemos em alguns projetos loucos e nos arriscamos em algumas decisões. Só porque temos certeza de que Ele está no controle e Ele lidera essa obra. Eu gostaria de convidá-lo a curvar a sua cabeça para a gente orar agora, para você orar e perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor tem comigo? Eu queria orar por você nesta noite, perguntar se você tem um chamado missionário. Vocação missionária todos nós temos. Agora, chamado. Pastor, Deus tem trabalhado no meu coração, na minha vida, e Ele está me chamando para que eu me dedique a um povo, a uma situação, para que eu me entregue, para que eu vá para algum campo missionário. Se você tem um chamado missionário, eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir para cá para a gente orar. Eu quero orar com você. Os missionários querem orar com você. Quem tem um chamado missionário, pode sair do seu lugar e vir aqui, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho um chamado missionário. Eu e a minha família. E nós vamos obedecer. E nós vamos nos submeter. Você tem um chamado missionário? Pode vir, sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Só se você tem, se não tem, não vem não. Deus tem me chamado para isso. Não venha se você não tem, porque você não aguenta o tranco. Porque quando vem você perde a vida. Tem certeza? Eu não chamo ninguém, mas se vocês têm, venham com a convicção de que vocês estão colocando a vida no altar de Deus e dizendo: pode escrever o projeto, Senhor, que eu assino. Eu não vou escolher o que o Senhor quer, mas para onde o Senhor me mandar eu vou, até para a Ucrânia. Alguém mais? Não venha se você não tem. Só venha se você tem um chamado. Mas fale, converse isso com Deus. É você com Deus. Eu quero orar também por você que precisa tomar uma decisão. Talvez você esteja aqui nesta noite e nunca entregou sua vida a Jesus. Você está afastado de Deus. Você quer se reconciliar com Deus. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus nesta noite, levante sua mão bem alta. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero seguir Jesus.
Você quer entregar sua vida a Jesus, querido? Tem certeza disso? Você tem certeza que você quer seguir a Jesus? Você está disposto a renunciar a qualquer coisa para seguir Jesus? Então, a igreja tem oração, é só nós dois aqui, eu e você, fica de pé aí. Então fala alto assim para mim: pastor, eu quero seguir Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso da graça de Deus. Amém. Algum missionário vai ali, um rapaz, um homem, abraça aquele moço ali, traz ele para cá e ora com ele, que ele está entregando a vida a Jesus. Alguém mais quer entregar a vida a Jesus nesta noite? Quer ser discípulo de Jesus? Levanta a mão assim bem alto. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém mais? Porque o negócio aqui, meu irmão, é para valer. Alguém mais quer se reconciliar com Deus? Levante sua mão bem alta assim. A igreja ora para mim, por favor. A igreja ora, por favor. Irmão, ora para mim, ora para mim. Tem gente aqui que precisa entregar a vida a Jesus. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que está com dúvida. Tem pessoas aqui que precisam entregar a vida a Jesus. E nessa noite você precisa tomar uma decisão. E você está inseguro da vida. Você tem medo. Você tem insegurança. Você não tem segurança espiritual. Você precisa entregar sua vida a Jesus hoje, agora. Alguém mais faz um sinal assim que eu vou orar com você. Daqui. Levante sua mão bem alto. Certeza? Tem que ter convicção. Não é apelo aqui para... Eu estou oferecendo Jesus para você, não. O problema é seu, você que precisa de Jesus. Alguém mais? Eu oro com você nesse momento. Agora eu quero orar por você também nesta noite. Você viu o poder de Deus na vida de algumas pessoas aqui de uma forma extraordinária. Pessoas que estavam nas drogas, no fundo do poço. Eu quero orar por aquelas pessoas que tem alguém na família, um conhecido, um amigo, que está escravizado nas drogas. E nós vamos orar agora pela libertação dessas pessoas. Você pode ficar como intercessor dessa pessoa agora, pode ficar de pé. Você conhece alguém no seu trabalho, algum amigo, algum familiar? Nós vamos orar agora intercedendo por essa pessoa. Fique de pé para interceder por ela. Se você tem alguém, você sabe o nome dessa pessoa. Se você não sabe o nome, você vai agora colocar a vida dessa pessoa diante de Deus e orar por ela, em nome de Jesus. Você vai interceder por ela. Você vai interceder agora por ela. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, as pessoas agora que estão sendo colocadas diante de ti, nós rogamos no nome de Jesus que teu Espírito Santo visite essas pessoas e liberte-as das garras das drogas, do vício, libertando-as pelo teu poder, e envia pessoas para cuidar delas, para ajudá-las. Ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus as estratégias, as artimanhas do diabo sobre a vida destas pessoas, para mantê-las nas drogas, escravizadas, destruindo as suas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, liberte essas pessoas. Colocamos diante do Senhor todos esses nomes, essas vidas que estão sendo mencionadas pelos teus servos neste momento. Nós cremos no teu poder e sabemos que o teu poder, ó Deus, transforma vidas. Obrigado pelos testemunhos nesta noite. Obrigado por esta igreja preciosa, Pai, que tem sido instrumento do Senhor neste movimento da graça, neste movimento do teu Espírito. Obrigado, ó Deus, porque esta igreja se permite ser liderada pelo teu Espírito para viver para o louvor da tua glória. No nome precioso de Jesus. Amém e amém.